Planejamento familiar e gravidez para mulheres com hemofilia. Bom, mulheres portadoras de hemofilia, ou seja, aquelas mulheres com mutação genética em um dos seus cromossomos X, podem ter sintomas leves de sangramento devido aos níveis reduzidos de fator de coagulação no sangue. É importante determinar o status de portador de uma mulher para então planejar uma gravidez segura e um parto também seguro. Os portadores devem receber aconselhamento genético bem antes de uma gravidez planejada sobre os riscos de ter um filho afetado pela hemofilia. Assim que a gravidez for confirmada, a mulher deve consultar um obstetra, que é um médico especializado em gravidez e parto, que deve trabalhar em estreita colaboração com a equipe do Centro de Tratamento de Hemofilia, o Hemocentro, para fornecer o melhor atendimento durante a gravidez e o parto e também para minimizar complicações potenciais para a mãe e para o recém-nascido. Antes de engravidar, as portadoras precisam de informações claras e precisas sobre 1. As chances da criança ter hemofilia. Mulheres portadoras têm 50% de chance de transmitir o distúrbio para os seus filhos. 2. As consequências de herdar hemofilia para crianças do sexo masculino e feminino. 3. Como a hemofilia é tratada, quais são os cuidados que estão disponíveis a nível local e a que custo. 4. Como a gravidez, o parto e o pós-parto devem ser gerenciados para reduzir o risco para a mãe e para a criança. E por fim, número 5, as opções disponíveis de concepção, diagnóstico pré-natal e determinação do sexo fetal. A maioria das portadoras tem gestações normais, sem complicações hemorrágicas. Os níveis de fator 8 aumentam significativamente durante a gravidez e reduzem o risco de sangramento em portadores de hemofilia tipo A. No entanto, os níveis de fator 9 não aumentam durante a gravidez, que é o caso para portadoras de hemofilia tipo B. Os níveis de fatores, eles devem ser testados no terceiro trimestre da gravidez, quando estão mais altos. E se os níveis estiverem baixos, deve-se tomar precauções durante o trabalho de parto para reduzir os riscos de sangramento excessivo. As gestantes devem evitar concentrados de fator feitos de plasma, porque eles podem transmitir o parvovírus B19, também chamada de quinta doença, que pode fazer com que, embora raramente, o bebê ele desenvolva anemia grave e aborto espontâneo. Nesse caso, os médicos podem prescrever alternativas, como desmopressina, agentes antifibrinolíticos ou concentrados de fator recombinante. Opções de concepção. Em países onde estão disponíveis cuidados de alta qualidade com concentrados de fator de coagulação seguros, é mais fácil cuidar de uma criança com hemofilia. Mas em locais onde não há atendimento adequado, as famílias podem escolher alternativas, como, por exemplo, adotar uma criança. Algumas famílias podem usar opções de concepção que eliminem o risco de ter uma criança com hemofilia. Essas opções incluem fertilização in vitro com diagnóstico pré-implantação, ou a fertilização in vitro com doação de óvulos ou seleção de espermatozoides. No entanto, essas opções podem nem sempre estar disponíveis ou ser inaceitáveis por motivos religiosos, éticos, financeiros ou culturais. Diagnóstico pré-natal. Casais que conceberam naturalmente podem querer saber se a criança sofre de hemofilia antes mesmo do nascimento. Um diagnóstico pré-natal definitivo pode ser oferecido apenas com procedimentos invasivos, como a miniocentese ou biópsia do vilo corial. O risco de aborto espontâneo associado a esses procedimentos é de cerca de 1%. Alguns centros oferecem esse procedimento apenas se o casal planeja interromper a gravidez, no caso, se o feto tiver hemofilia, o
que não pode ser aceitável por motivos religiosos, éticos ou culturais. Determinação do sexo fetal. A determinação do sexo fetal, ou seja, descobrir se o bebê é menino ou menina, é um procedimento relativamente simples. Saber o sexo do feto não indica se ele vai ser ou não afetado pela hemofilia, mas pode fornecer informações úteis. Por exemplo, se o feto for do sexo masculino, procedimentos como biópsia do vilo corial ou a miniocentese podem ser oferecidos aos pais que desejam saber se ele tem ou não hemofilia. Se a mãe optar em não fazer esses procedimentos ou se esses testes não estiverem disponíveis, os médicos devem planejar o parto de forma a minimizar a chance de sangramento em um feto do sexo masculino. Agora, se o feto for do sexo feminino, o diagnóstico pré-natal ele não é necessário, porque mesmo que o bebê seja portador de hemofilia, há muito pouco risco de sangramento durante o trabalho de parto. Bom, meus amigos, essas eram as informações que eu tinha que passar para vocês sobre planejamento familiar e gravidez em mulheres portadoras de hemofilia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e a gente se vê num próximo vídeo. Gratidão a todos por terem assistido. Até mais!